Antes da cruz, da coroa e dos espinhos, antes da pomba, das águas, da virgem, antes de tudo havia uma promessa. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Sua vida nos mostrou o propósito e o sentido da vida na comunhão, no serviço, no discipulado, na adoração e na grande comissão para a qual Ele nos enviou. Vamos juntos, como família, iniciar nossos 40 dias do Evangelho de Mateus, aprendendo sobre a vida e o propósito de Jesus. Das ferramentas que hoje nós usamos na Igreja de Jesus é exatamente o audiovisual. Enquanto nós estamos organizando, eu queria pedir para aquelas irmãs que eu chamei antes do culto, que elas subissem aqui. Eu quero aplicar aqui uma dinâmica para vocês entender qual é a palavra que o Senhor vai nessa manhã falar a todos nós. Enquanto eles estão preparando o vídeo, acenda umas luzes novamente para a gente não ficar na penumbra. Aqui não é cinema, aqui é igreja. Isso, muito obrigado. Tem como pôr no ponto aí o vídeo? Tem, tá bom. Então vamos lá. Vamos esperar. Eu estou adiantado aqui no horário. Diga para quem está ao seu lado: olha, o pastor falou que vai terminar cedo hoje. Fala, ore por ele. Ore por ele, porque ele não pode se empolgar. Dá de numa dessas, né? Eu me empolgar e a gente sair daqui só amanhã. Antes da cruz, da coroa e dos espinhos, antes da pomba, das águas, da virgem, antes de tudo havia uma promessa. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Sua vida nos mostrou o propósito e o sentido da vida na comunhão, no serviço, no discipulado, na adoração e na grande comissão para a qual Ele nos enviou. Vamos juntos, como família, iniciar nossos 40 dias do Evangelho de Mateus, aprendendo sobre a vida e o propósito de Jesus. Muito bem, diga para quem está ao seu lado: hoje você vai ouvir sobre o chamado de Jesus. Fale para outra pessoa: hoje você vai ouvir sobre o chamado de Jesus. Então eu tenho aqui 4 voluntárias. Eu já ensaiei com elas, eu espero que ao vivo funcione. Porque ao vivo, né, não tem corte, né? Então elas vão fazer algo aqui. Eu queria que você só entendesse. O chamado de Jesus muitas vezes tem ficado assim sem entendimento. Para a grande maioria, as pessoas não compreendem. Segundo, não discernem. Terceiro, não sabem se foram chamadas ou não. Muitos pensam assim e já estão na igreja há muito tempo. Então, o que é que eu pedi para elas? Nós temos aqui a Deise, que está vendada. Você está vendo alguém aqui, Deise? Não. Então, as demais vão falar o tempo todo e vão movimentar a Deise. E eu vou chamar a Deise. E eu queria que você prestasse atenção para entender e saber, porque muitas vezes você, ou uma grande parte das pessoas, não conseguem entender o chamado de Deus. Bora lá. Deise, eu estou te chamando, Deise. Deise, eu queria que você viesse até mim, Deise. Deise, vem aqui.
Ô Deise, eu estou te chamando aqui, Deise. Você consegue me ouvir? Agora essas vozes vão parar. Deise, eu queria que você viesse aqui na minha direção. Pode vir na minha direção. Eu estou falando com você, Deise. Pode dar passos, pode vir. Ouça a minha voz. Não tenha medo. Sou eu quem estou falando com você. Venha em segurança, Deise. Exatamente como você está ouvindo, venha até mim. Não há mais outras vozes, apenas a minha voz falando com você. Chegou. Todo aquele que vem a Jesus, Deise, vem cá, não vai embora não. Todo aquele que vem a Jesus ganha um presente. Então escolha o seu presente aqui, tem 5 bombons, escolha o seu. É esse? Para vocês não ficarem assim, sem adocicar a boca e também o coração de vocês, põe ali para mim, por favor. Obrigado, viu, queridas? O que esta dinâmica vai nos ensinar nesta manhã? Eu queria que você entendesse isso. Se você e eu não calarmos todas as outras vozes, você não ouvirá a voz de Deus. Eu vou repetir. Se você não parar, calar, silenciar todas as outras vozes, que vozes? Eu vou começar enumerando algumas delas aqui. Primeiro, a voz que muitas vezes fala a sua mente, que fala a sua alma, que fala sobre muitas vezes você ter já definições, preconceitos, fala sobre você já ter formado uma ideia. E tudo isso pode ser um impeditivo para todos nós ouvirmos a voz de Deus. Parece que aconteceu o mesmo com Jesus. Você tem acompanhado comigo a trajetória em que Jesus começa o seu ministério, começando ali por João Batista, levando ele a batizar-se e a ouvir a voz do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em seguida, em Mateus capítulo de número 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E em seguida ele volta. E aqui tem uma chave espiritual que muitos perdem. Jesus volta. E volta para a Galileia. Ele não volta para Jerusalém, que era considerada, e até hoje é, o centro político, social, econômico. Jesus vai para um lugar aonde ele poderia falar com as pessoas mais distantes. Ali na Galileia, ele firmaria a sua base, o seu quartel-general em Cafarnaum, porque Jesus era muito estratégico. Nós precisamos, para ouvir a voz de Deus, não só silenciar as outras vozes, mas ouvir e ser como Jesus sempre foi, intencional e estratégico. Eu vejo muitas vezes pessoas que são sinceras, pessoas que amam a Deus, pessoas que estão na igreja, mas que não conseguem ouvir
a voz de Deus, portanto, não identificam o chamado de Deus na vida delas. E nós vamos hoje, à luz desta palavra que eu vou compartilhar, silenciar todas as outras vozes, para ouvir sobre o chamado de Deus feito a todos. O chamado de Deus não é feito para um grupo pequeno, seleto. Deus não pensa desta forma: há um grupo que eu vou falar, vou salvar, vou redimir, e há um grupo de pessoas que eu vou deixar ir para o inferno. Não, 1000 vezes não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. João capítulo 3, verso 16. O grande problema é que se você não silenciar as vozes que estão rodeando você, dificilmente você vai entender o chamado, e você pode limitar o chamado de Deus, pensando assim: não, eu ouvi a voz dele, eu aceitei a Cristo, eu recebi a Cristo, e agora eu sou salvo. Mas deixa eu lhe dizer nesta manhã, a salvação não para em você, e não foi feita só para você, a salvação foi feita para o mundo. Se você experimentou um evangelho, em que apenas você recebeu salvação, e você estancou isso na sua vida, eu quero te dizer que você não experimentou o evangelho completo. Porque o evangelho de Jesus não é só para salvar você. O evangelho de Jesus é para salvar a humanidade. Se você conceber nesta manhã, silenciando todas as vozes, evangelho de Jesus diz respeito à salvação do perdido, como diz na declaração da visão desta comunidade, uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Se a salvação parou em você, se você não entendeu que o evangelho de Jesus diz respeito a você sim, mas diz respeito a você ser chamado por Ele para comunicar o evangelho que salva, que transforma, que restaura, e que você neste evangelho se torna um discípulo dele, você se torna um líder de célula dele, você faz parte do plano dele, do propósito dele, você não entendeu o evangelho. Você ainda não concebeu o evangelho que diz Romanos, é o evangelho da nossa salvação, porque é o poder de Deus. Agora, o poder de Deus não se limita somente a mim e a você. Entender o chamado de Deus é você e eu continuarmos. Diga: entender o chamado de Deus na minha vida é eu continuar o chamado de Jesus. Se você não entendeu isso, nesta manhã você pode entendê-lo e experimentá-lo. Amém? Mateus capítulo 4. Diga assim em voz alta: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabe, muito tempo eu consegui apenas entender parte do que está escrito em Mateus 7:24. Eu sempre pensei que esta palavra estava sendo dirigida para os casais, para a família. Mas não é isso que diz a Escritura. A Bíblia diz que quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. Você pode estar praticando algo que você já entendeu. A Bíblia está repleta de promessas. A Bíblia tem palavras que são muito claras e que você já as entendeu. Então, estas palavras
Você já está praticando. Mas se você tem lido, tem ouvido e recebe algumas palavras em que, ouça, as pontas estão soltas, que ainda não faz sentido para você. Você lê, você sabe que existe uma palavra para aquela situação, mas ainda não faz sentido na sua vida. Então estas palavras, você não consegue praticá-las. Elas existem, elas são verdadeiras, foi Jesus quem as deu, mas você só consegue praticar as palavras que você já recebeu, já entendeu e já pôs em prática. Está claro? Vocês estão comigo aqui nessa manhã? Qual o grande problema? Todas as palavras deste livro têm o sim e o amém para a glória de Deus Pai, mas todas as palavras deste livro já funcionam para você? Nem todas. Mas elas são verdadeiras ou são mentirosas? São verdadeiras. Mas então por que você ainda não experimentou? Porque você não as pratica. Então Jesus diz aqui em Mateus 7,24: aquele que ouve a minha palavra, como você está ouvindo nesta manhã, e põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa, a sua vida, a sua família, seu ministério, seu trabalho, tudo sobre a rocha. Mas para você praticar, e eu também, nós temos que silenciar outras vozes. Não tem jeito. Você não vai ouvir Deus chamar você se você continuar ouvindo tantas vozes. E eu vou mostrar para você na palavra. Porque Jesus é o cumprimento do plano e propósito de Deus para vir ao mundo, para chamar todos nós. E não é um chamado só para salvar você, mas é um chamado para continuar o que Ele veio fazer. Veja comigo aqui, Mateus capítulo 4, veja o verso 15 e 16. Como é que eu aprendo, e você também, sobre o chamado de Jesus? Primeiro, o chamado de Jesus e o meu começa com o cumprimento de uma palavra profética. Ouça o texto. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi para viver em Cafarnaum. Olha lá como Jesus era intencional e estratégico. Que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o texto finaliza dizendo isso: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Porque Jesus veio, foi batizado, e em vez de ir para Jerusalém, foi para Galileia, foi para o lugar onde havia pessoas distantes da capital. Por que Jesus foi ali e chamou aqueles homens, chamou os filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago, João, e chamou os demais? E neste relato, Mateus, quem assistiu a série The Chosen, vai conseguir entender mais nesta manhã sobre o chamado de Deus. Porque na série você olha para aquele jovem chamado Mateus, que cobrava assim impostos, mas ele era um cara extremamente meticuloso. Ele anotava tudo. Você lembra da série? Quantos assistiram essa série aqui?
Se você se lembrar, ele era um camarada que ele anotava tudo acerca do que Jesus falava e fazia. E foi por esta razão que ele escreveu o livro sinótico de Mateus, um dos evangelhos. Para que Jesus pudesse salvar as pessoas, ele precisava falar tanto para judeus, o seu povo, como para gentios, todos nós. E como ele sabia que tinha que falar com esses dois públicos? Porque o texto dá pistas, esclarece isto. Diz que havia trevas, escuridão. Você viu aqui a Daisy com a venda? A venda significa o quê? Eu não enxergo, eu não vejo, eu não ouço, eu não discerno nada. Era assim que estavam as pessoas, e é assim que continuam estando as pessoas. Cegas, não conseguem ver, e grande parte continua, como diz o texto aqui, vivia nas trevas. Mas a boa notícia que hoje o Senhor nos traz é que aqueles que viviam nas trevas viu grande luz. Viu grande luz. Por isso que a Bíblia diz que Ele é a luz do mundo. Agora, como é que Ele pode ser luz do mundo se Ele não está mais aqui? Ele vai ser luz do mundo através de mim e de você. Se a salvação para em mim, para em você, você não vai conseguir iluminar lugares que estão em trevas, pessoas que estão vivendo, como diz o texto aqui, profético. Aqueles que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Há pessoas que nesta manhã esperam por ver a luz de Jesus brilhar na vida delas, para transformá-las, para restaurá-las, para curá-las, para libertá-las. Mas nós precisamos entender de que o chamado feito a Jesus não para em Jesus. Ele é meu, ele é seu. Em segundo lugar, depois de você dar continuidade ao chamado que foi feito a Jesus de forma profética, você precisa levar a todos, como Jesus levou, de forma muito clara, uma palavra que as pessoas caíam em si e se arrependiam. Olha que interessante como Jesus sempre fez. Quando ele ouviu que João Batista pregava, e já foi dito aqui semanas atrás, pelo pastor Nenê, que ele pregava sobre arrependimento de pecados. Arrependei-vos. O mesmo sermão, a mesma palavra que Pedro pregou a primeira vez, lá em Jerusalém agora, para uma multidão de pessoas. Mas Jesus também prega arrependimento, mas Jesus faz diferente. João diz que é preciso você se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. Jesus diz, você se arrepende, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus não veio dizer o mesmo que usou João Batista, que disse João Batista. Ele disse, o reino de Deus está entre vós. Você se arrependa, porque se você quer fazer parte deste reino, que já está aqui, Jesus não veio anunciar nenhuma religião, hein? Não veio plantar nenhuma seita, religião ou coisa parecida. Jesus veio plantar o reino de Deus, e há mais de 2000 anos, este reino continua sendo implantado. Você precisa entender isso, e eu também. Senão você entendeu meio evangelho, o evangelho que me salvou. Mas esse evangelho que te salvou, não foi para você só ser salvo, foi para a sua família ser salvo, foi para as pessoas que você convive serem salvas, e assim nós cumpriremos o chamado de Deus na nossa vida. O texto no verso 17 diz que Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino de Deus
está próximo, chegou entre vós. Diga, o nível do meu arrependimento vai determinar. Diga, o nível do meu arrependimento vai determinar o nível da graça que eu vou experimentar. Você não experimenta e eu também. Graça de Deus. Eu experimento as abundâncias de tudo aquilo que Deus falou, se você não se arrepender do mesmo nível. Deus não é incoerente, hein? Deus não faz de forma aleatória. Não precisa se arrepender, não. Eu vou te abençoar. Sabe essa conversa que a gente ouve por aí? Isso não funciona, não. Terceiro, o chamado de Jesus está direcionado a todas as pessoas. Falei agora sobre não entender equivocadamente que Jesus tem um chamado para um grupo seleto. Não. Olha o verso 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então, olha só que bacana entender sobre o chamado de Deus feito a todas as pessoas, a todos nós. Enquanto Jesus andava sobre a terra, nada do que ele realizava era sem propósito. Jesus não perdia tempo. Certa vez Jesus estava orando, Marcos capítulo 1, deixa eu abrir aqui um recorte. Ele estava orando no verso 35, passando a noite em oração. E ele desce do lugar de oração e os discípulos estavam esperando ele lá no lugar em que Jesus deveria de passar, e já estavam comprimindo Jesus com um monte de tarefas. Jesus diz assim: não foi para isso que eu vim. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus faz uma outra rota, Jesus faz um outro caminho, e Jesus vai e alcança uma mulher. Quantas pessoas Jesus alcançou? Uma mulher. Sabe o nome dela? A mulher samaritana. Sabe o que ele fez com aquilo que ele fez intencionalmente? Através dela, ela alcançou toda a sua cidade. Então o Evangelho não para em você e em mim. O Evangelho é para todas as pessoas. Número 4. O chamado de Jesus compromete todos nós. Se você não está e eu também comprometido, alguma coisa está errada com você. Não é com o Evangelho, não é com Jesus. É com você e comigo. Olha só o verso 19. Está comprometido em transformar vidas. E disse Jesus: sigam-me, para aqueles homens que nós vimos aqui no verso anterior. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Diga comigo, quem segue Jesus transforma pessoas. Jesus estava fazendo, sabe, em outras palavras, irmãos, algo muito simples. Aqueles homens eram pescadores, era a profissão deles, era o trabalho deles. Nós oramos aqui hoje por profissão. E Jesus estava dizendo para eles: eu estou ressignificando a profissão de vocês. Vou dar sentido novo à profissão de vocês. Até hoje vocês trabalharam para o sustento de vocês, para a vila de vocês, para o lugar onde vocês estão ali residindo, mas eu vou transformar, eu vou ressignificar a vida de vocês para serem pescadores de almas. Eu, quando estudava este material, escrevia, eu me lembrei de anos, muitos anos atrás, chegar às minhas mãos um livreto pequenininho assim, de Jonathan Edwards, um homem de Deus. E o título do livrinho dele era Lá Fora, onde os pecadores estão. Aqui não tem pecador. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: eu vejo assim, sobre a sua cabeça, uma auréola. Você tem isso mesmo. Você é um anjo. Você é um anjo. Aqui só tem anjo.
Mas lá fora os pecadores estão morrendo, nas trevas, estão morrendo na escuridão. E se você não calar, e eu também, a voz para ouvir o chamado de Deus, eles vão continuar indo para o inferno. Mas diga comigo, em nome de Jesus, a salvação que eu experimentei foi para transformar pessoas. Fale para a pessoa que está ao seu lado, o evangelho que você recebeu não é para salvar só você não, é para você salvar pessoas. Número 5, o chamado de Jesus, este eu gosto. E aqui muitas pessoas acabam abandonando. O evangelho de Jesus exige renúncia. Olha só o verso 20 a 22. No mesmo instante, depois de Jesus ter encontrado aqueles pescadores e ter dito a eles que eles seriam pescadores de homens, diz aqui o verso de número 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu barco, o seguiram. O que é que o Senhor está falando conosco nesta manhã? Eles não apenas tomaram uma decisão que você um dia tomou e eu também, de seguir a Cristo, de servir a Cristo, de ser um representante dele, de ser um pequenino Cristo aqui na terra, mas eles renunciaram o que tinham. Nós temos renunciado. Você renuncia o seu tempo, você renuncia os seus recursos, você renuncia a sua família, você renuncia tudo que o Senhor coloca sobre você para servi-lo. Nossa, pastor, a régua está alta. Mas não sou eu quem estou colocando a régua alta. É o Evangelho. É o Evangelho. Daí você começa a entender nessa manhã porque muitas pessoas dizem assim, não, mas eu não tenho este chamado. Esse chamado foi feito para o pastor Valmir, para a pastora Nádia, para o Ronaldo, para o João, a Maria. Não, o chamado foi feito a todos. O chamado de Deus é feito para todos nós. Você um dia recebeu a Cristo? Primeiro passo, recebi a Cristo. Creio na minha salvação. A salvação que você recebeu, agora te instrumentaliza para ser aquele que vai continuar salvando outras pessoas, porque ele não está aqui, mas você está aqui. E você vai continuar o trabalho dele. Número 6. O chamado de Jesus nos leva a uma resposta integral. Verso 23 do capítulo 4. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o reino. Eu quero aqui ler para você entender que o chamado de Jesus feito para nós não é sobre ensinar pessoas a conhecerem Jesus e terem assim uma noção e pensar que a salvação está relacionada com o futuro. Não, você foi salvo para viver o presente, para desfrutar da vida Zoe de Deus aqui e agora, e não parar isso em você. Se isso está parando em nós, nós precisamos nos arrepender nessa manhã e ouvir esta voz e calar todas as outras e silenciar todas as outras. 7, o chamado de Jesus nos move para um ministério sem fronteiras. Mateus 4, 23 a 25. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria.
E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e região do outro lado do Jordão. Deixa eu falar algo para você nessa manhã. E com isso eu encerro aqui, vou exibir um vídeo e fazer um desafio para todos nós. O chamado de Jesus é para que eu e você, salvos, transformemos nossa casa. Número 2, transformemos o bairro em que moramos. Número 3, transformemos a cidade em que o Senhor colocou todos nós. Esta igreja, ela não está aqui fruto de pessoas que disseram assim: olha, nós moramos aqui no entorno, nos bairros próximos, então seria bom a gente comprar um prédio, ter um lugar para se reunir. Não, nós estamos aqui estrategicamente, com uma única finalidade: salvar pessoas que, como Jesus recebeu a palavra profética, o povo que estava em trevas viu grande luz. Deixa eu perguntar para você: as pessoas continuam ainda vivendo nas trevas, as pessoas continuam na escuridão, como a Deise aqui representada por aquela venda. As pessoas continuam aqui no entorno da Zona Norte, não tendo sequer noção para onde ir. Talvez na sua própria casa, talvez na rua onde você mora, lá no local que você trabalha, aqui nos bairros que compreendem a Zona Norte. Mas você e eu recebemos salvação, mas se ela parou em você, se você não entendeu que a salvação começou em Cristo, Ele fez isto para todos nós, e que agora você precisa tanto quanto os demais, porque ao redor do mundo, o Senhor está chamando pessoas, não é só aqui, chamando pessoas para liderar, para discipular, para formar discípulos. E se você parou, você precisa rever o evangelho que você recebeu, porque esta comunidade, ela tem muito clara, ou claro, a direção para onde ela quer ir, e ela não quer que o evangelho pare em nós, ela quer que o evangelho prossiga. Amém?